Boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho desta noite. E assim nós convidamos a todos a serenar o coração, a mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, sorrindo de braços abertos, adentrando em nosso lar e espalhando o seu amor e a sua paz. E nós vamos nos abraçando a Jesus nesta noite, indo ao seu encontro e dizendo: Jesus querido, que nesta noite nós tenhamos condições de compreendermos os teus ensinamentos, que tenhamos a coragem, a força, a perseverança para praticarmos essa mensagem de amor, de libertação. E que nessa noite, Jesus, cada um de nós que está aqui presente e aqueles que ouvirão mais tarde, possam sentir o amparo dos teus mensageiros, trazendo a cada um de nós as vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, de bom ânimo e de saúde que tanto necessitamos. Que durante o tempinho que estivermos aqui reunidos, Jesus, em teu nome possamos nos beneficiar dessas energias salutares. E assim nós agradecemos muito a Jesus e a Deus por tudo que receberemos nesta noite. Agradecemos pela oportunidade da vida e deste aprendizado. Vamos unindo nas nossas vibrações amorosas o Mário, que ele sinta o envolvimento dos benfeitores amigos que nos conduzem nesta noite, para que ele passe com toda a serenidade tudo aquilo que ele preparou para nós. E assim, em nome de Deus, de Jesus, nós iniciamos o encontro com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos, que possamos permanecer com as nossas mentes e corações abertos para mais uma lição com base nos Evangelhos de Jesus e com a ajuda da espiritualidade nos orientando. Então, por que o mal? Essa é uma pergunta muito comum de ouvirmos na casa espírita. As pessoas chegam, por que o mal? Se a doutrina espírita diz que todos evoluímos, por que o mal? Por que tanto mal? Por onde olhamos pelo mundo, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes crenças, em todos os lugares, o mal. Por que o mal? E essas pessoas dizem, o que vemos são pessoas sofrendo com enfermidades, pessoas sofrendo com a perda de entes queridos, pessoas sofrendo com desemprego, pessoas sofrendo com a fome, enfim, em qualquer canto do planeta.
E as pessoas nos procuram na casa espírita e acrescentam ainda, dizendo: também vemos pessoas impregnadas no mal, no ódio, pessoas que semeiam desavenças, corrupção, traição. E essas mesmas pessoas dizem para nós na casa espírita: por que tanto mal pela terra? Então vamos tentar aqui, nesses poucos minutos que temos, abordar de uma forma resumida, objetiva, mas conclusiva, nos baseando numa lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde os Espíritos nos ensinam ali que o mal e o remédio. Esse capítulo 5 é um dos capítulos mais consoladores que tem no Evangelho inteiro. Eu gosto muito dele. Há outros, no 6º, 7º, 8º, todos são. Mas o 5, ele trata dos aflitos, né? Kardec junta várias bem-aventuranças que Jesus nos ensinou e chama de bem-aventurados os aflitos. Lá no item 19 desse capítulo 5, nós vamos encontrar Santo Agostinho fazendo alguns comentários que nos levam a algumas reflexões. E Santo Agostinho diz assim, ou escreve assim: será que a Terra é um lugar de deleite? Será que a Terra é um lugar para a plena diversão, para a farra? Talvez a Terra seja um paraíso de delícias, comer, beber, festejar. Recorremos ao Velho Testamento, aos profetas, principalmente Isaías, mas a Malaquias, Daniel e outros. Mas recorremos a Isaías. Os profetas, em geral, já mostravam a humanidade, e olhem, há 28 séculos atrás, quase 3.000 anos atrás, já mostravam o que a humanidade deveria fazer para se tornar agradável a Deus. E eles escrevem: amparar a viúva, acolher o órfão, alimentar o faminto, vestir o nu, calçar os pés descalços. E aí nós pensamos, e se a humanidade, desde os profetas que trouxeram esses ensinamentos, e depois muitos filósofos acrescentaram, depois dos profetas, então, e se a humanidade, desde esses profetas, tivesse compreendido essas lições, viúva, órfão, faminto, desnudo, se a humanidade tivesse amparado a todos esses, como estaria o mundo, como estaria o planeta Terra, como estaria a humanidade nos dias de hoje? A doutrina espírita esclarece. Seria um mundo ditoso, um mundo onde o bem se sobrepõe ao mal. A humanidade estaria mais fraterna, haveria mais respeito, cordialidade, amparo. Mas os corações humanos estavam muito duros,
presos ao orgulho e ao egoísmo. E tanto isso é verdade que 6, 7 séculos, 8 séculos depois dos profetas, Jesus está lá em Mateus, capítulo 13, Jesus, sabendo, conhecendo a dureza dos corações humanos, vejam, hein? 6, 7 séculos depois dos profetas. Ele profetizou: haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, os profetas nos ensinaram o que fazer. Jesus percebeu que a humanidade ainda não estava compreendendo aquela lição. E por isso, ele profetizou, Mateus capítulo 13, haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus teria feito essa profecia? Por que Jesus disse tamanha crueldade para nós enfrentarmos nestes dias? Se todos nós somos filhos de Deus, não deveríamos passar por choro e ranger de dentes. A doutrina espírita esclarece que nós possuímos um dom dado por Deus, o dom do livre arbítrio, da livre decisão, da livre escolha. Então, nós podemos pensar, falar e fazer aquilo que acharmos que temos que fazer. Só que a doutrina espírita vai além e ela diz: há uma lei que tudo o que você faz, você recebe de volta. Que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Então a doutrina espírita diz: tudo o que passamos nos dias de hoje vem em decorrência das escolhas que nós, humanidade toda, fizemos em tempos passados. E se eu perguntar o que foi tempos passados? E se eu perguntar as escolhas feitas pela humanidade? E se nós analisarmos a história da humanidade, nós vamos ver que ela é marcada por muitas guerras, muitos domínios, povo dominando povo, muitos conflitos, muitas conquistas, muitas traições, muitas explorações, muitos saques, muitas barbaridades, muitos abusos de autoridade, de poder. A história da mulher é marcada de muita dor e sofrimento, desde o início da história humana. Então, a doutrina espírita diz: as escolhas feitas pela humanidade ao longo da sua história foram feitas com base no orgulho e no egoísmo. E o orgulho e o egoísmo são sentimentos inferiores. São sentimentos puramente do plano material. São sentimentos que levam ao poder, a salvar a honra. São sentimentos que levam a decisões equivocadas.
E essas decisões se sobrepõem. Se um povo domina outro, claro é que esse um dia se liberta e quer escravizar quem o escravizou. Até quando? E vemos isso nos dias de hoje, em outra roupagem, em outra geografia, em outros povos, mas são os mesmos espíritos que continuam mergulhados no orgulho e no egoísmo, nas disputas, no querer o poder, no visar o benefício próprio, sem se importar com o seu semelhante, sem se importar com os recursos que o planeta Terra nos oferece. Então, a continuar assim, nós estamos destinados a viver em constante banho de lágrimas. Estamos destinados, por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Quando eu falo nós, eu me refiro a toda a humanidade. Toda a humanidade está destinada a um perpétuo sofrimento. E com o agravo dessas escolhas equivocadas, as dores aumentam a intensidade e passam a ficar insuportáveis, seja no corpo físico, seja na moral, seja no lado espiritualmente. E a pergunta que os bons espíritos fazem é: até quando, humanidade, você vai viver mergulhada na dor e no sofrimento? O que nos ensinam os espíritos de luz, os espíritos de elevada hierarquia, e também que Jesus falou várias vezes através de parábolas, é que atitudes tomadas em decorrência do orgulho e do egoísmo só podem gerar dor, mágoa e sofrimento. Então, se eu penso que eu estou levando vantagem sem magoando alguém, fazendo alguém sofrer, levando dor a alguém, pode ser uma vantagem material e temporária. Porque, em verdade, é que o mal que alguém comete vibra em toda a Terra como dor e sofrimento. E como o mal é provocado diariamente por milhões de pessoas, imagina o clima da psicosfera do planeta Terra. Imagina a construção que nós fazemos espiritualmente no planeta Terra. É uma vibração diária de dor e de sofrimento, de mágoa, de ressentimento. É uma vibração de querer poder, de escravizar outras pessoas. Então, a nossa psicosfera, a psicosfera do planeta, fica impregnada no mal. É como uma nuvem que não podemos ver encarnados, mas os espíritos conseguem ver no plano espiritual. É uma nuvem carregada de mal, e essa nuvem acaba interagindo com as mentes e os corações que não estão vigilantes, e arrasta essas criaturas a essas práticas do orgulho, do egoísmo, da disputa pelo poder, de fazer o mal, de sentir prazer em ver alguém se dar mal. Essa psicosfera é alimentada diariamente com os meus pensamentos negativos, com as minhas palavras negativas,
com as minhas atitudes negativas. E eu acabo ficando preso de mim mesmo, na dor e no sofrimento. Tem jeito de sair desse campo de envolvimento, que parece mais uma teia de aranha, e nos prende? Sim. Para sair desse padrão de vibração, falta à humanidade, em geral, um olhar para Deus. Falta para a humanidade, em geral, buscar Jesus. Mas não por ritual, seja ele qual for. Buscar Jesus, buscar Deus na mente e no coração. Ter a mente e o coração abertos para o amor, para a paz, para a compreensão, para o respeito, que tudo isso é o contrário do orgulho e do egoísmo. Falta para a humanidade experimentar a vivência da fé. Não a fé do eu acredito. A fé que a humanidade precisa experimentar é a confiança plena, absoluta, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus prometeu. É saber que Jesus disse que o reino dele não é aqui, neste plano. E ele disse, no meu reino, que é o reino eterno, é o reino espiritual, é o reino onde vivem os espíritos. Falta à humanidade ter essa fé, essa confiança nesses ensinos de Jesus, nas suas promessas. Ele prometeu. Quem estiver com ele estará ao desencarnar. Porque ele é o caminho que leva até o Pai. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Então falta para a humanidade a força de vontade em querer um mundo melhor. Enquanto a humanidade quiser um mundo melhor para si mesmo, a Terra não será um mundo melhor para ninguém. A humanidade precisa ter força de vontade em renunciar ao seu orgulho e ao seu egoísmo. A humanidade precisa compreender que a viúva precisa de amparo, que o órfão precisa ser acolhido, que o desnudado precisa de roupa, que o faminto precisa de alimentos. Não adianta eu ter coleções de roupas, sapatos, enquanto um estiver andando descalço, a psicosfera de todo o planeta fica ruim. Então é preciso querer renunciar ao orgulho e ao egoísmo. Por quê? Porque tudo que escapa ao nosso controle irá nos afetar e machucar. E tudo aquilo que podemos fazer de bom, de bem, e fazemos, melhoramos a psicosfera do planeta. E tudo aquilo que podemos fazer de bom, de bem, e não fazemos, é uma oportunidade que perdemos de nos redimir perante Jesus.
As lições que nos envolvem, né, os problemas, as situações complicadas da vida, em verdade, Santo Agostinho diz, são lições necessárias. Por que necessárias? Porque nós já tivemos falta de vigilância em outras vidas. E a humanidade, na sua história, é repleta de falta de vigilância, cada um em si mesmo. E por isso, essa falta de vigilância não nos permite ter um entendimento e uma compreensão. Eu só sei o que é uma dor de dente quando eu passo por uma dor de dente. E eu lembro que pessoas diziam que depressão era falta de ocupação. Felizmente, a ciência, a medicina, a psicologia, a parapsicologia, a psiquiatria, mostram a gravidade que é uma depressão. Livros espíritas também abordam isso com notório saber. Então, eu só vou saber o que é depressão quando eu passar? Não. Eu posso sentir a dor do meu irmão e ver o que eu posso fazer para ajudar. O que eu não posso mais é deixar escapar a minha oportunidade, porque o fim dos tempos está acontecendo. O mal não mais prevalecerá na Terra. Eu preciso cuidar dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas atitudes. Jesus deixou uma grande lição numa frase bem pequenininha. Orai e vigiai. A oração eleva o nosso padrão vibratório a planos superiores. E Jesus disse, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, nome dele, ali ele estará presente. Então, se Jesus deu todas essas lições, e eu quero melhorar a minha qualidade de vida, moral, espiritual, material, Jesus deu a lição, orar e vigiar. Orar aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você sente. E vigiar os seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, o que você faz. Então, esse é o momento da humanidade compreender que todos nós fomos criados por Deus por amor. Porque Deus é amor. Ele é amor. Deus nos criou por amor, com amor, para amarmos. E a doutrina espírita pergunta, a humanidade está se amando? Então a própria humanidade está gerando dor e sofrimento para si mesma. Isso quer dizer que a humanidade, que só há muitos, né, na humanidade, que só reconhece Deus quando recebe uma graça, quando uma cura impossível acontece, que só enxerga o amor divino quando o seu corpo está pleno de saúde, que só reconhece que Deus o ama, que é seu Pai, quando tudo está sob controle. Essas mesmas pessoas que só reconhecem Deus nessas horas são aquelas que, diante de um problema, diante de uma enfermidade, essas mesmas pessoas dizem, Deus me abandonou. Não.
Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Jesus, inclusive, disse: o Pai confiou em mim todas essas ovelhas. As ovelhas somos nós, a humanidade. E Jesus diz: serei incansável, pois não quero deixar perder nenhuma. Se Jesus tem esse esforço para que nós não nos percamos, o que é que falta para não nos perder? Nos aproximarmos dele. E Santo Agostinho diz: como foi a vida de Jesus aqui na Terra? Ele enfrentou problemas? Muitos, hein? Ele enfrentou dificuldades? Muitos. Ele conviveu com calúnias a seu respeito? Muitas. Ele conviveu com injúrias? Muitas. Foi julgado de forma inescrupulosa, errada, sem base jurídica? Foi. Sofreu humilhações? Muitas. E o que nós entendemos disso? Que aqui na Terra, ninguém vai ter felicidade plena. Teremos momentos felizes alternados. Porque quando cai para um momento não feliz, é a lição que precisamos realizar. Jesus é o modelo perfeito até no saber enfrentar a dor que os homens impuseram. Dor física e a dor de saber que a humanidade ainda tinha um coração extremamente duro, muito duro. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso melhor modelo do que fazer. Não revidar o mal, oferecer a outra face, o bem. E as pessoas acham que é levar aqui e oferecer aqui. Não. É retribuir o mal com o bem. Essa é a outra face. E Jesus passou por tudo aquilo, ele precisava, ele tinha resgates para fazer? Não. Ele tinha uma missão que Deus confiou a ele realizar. E ele aceitou essa difícil missão por amor a todos nós. E depois de toda a humilhação, de todo o flagelo que ele passou, ainda na cruz, já nos estertores da sua vida aqui encarnado, por amor a nós, ele disse: Pai, perdoai a todos, eles não sabem o que fazem. Muitos não sabem o que fazem, querendo o poder, querendo dominar, querendo escravizar. Não sabem. Querendo a corrupção. Tudo isso é tão passageiro. Por mais que o ser humano viva 90, 100 anos, mais. Perguntem para vocês mesmos. Quanto tempo eu vivo? Passou tão rápido. Então Jesus exemplificou o amor a todos nós. E o nosso amor para com ele? Então, 2000 anos depois dessa missão do Cristo, 2000 anos depois, o que nós vemos? A humanidade degladiando por poder, para mostrar a sua opulência, para cair em deleites, os prazeres, ditos prazeres, comidas tais ou quais, bebidas tais ou quais,
sexo desregrado. São esses os valores? E aí surge uma outra pergunta, né, que nós poderíamos estar fazendo para nós mesmos. Quantos desses poderosos sobreviveram à morte? Quantos? Alexandre o Grande está vivo? Nabucodonosor, Gengis Khan, líderes em suas épocas não sobreviveram à morte. Então a pergunta é: até quando a humanidade vai se degradar, vai buscar dor e sofrimento, achando que vai ter poder? Poder é só de um: Deus. Poder para nascer, poder para morrer, poder para que o universo funcione harmonicamente. Nenhum deles está vivo. Quantos impérios a história registra? Império Romano, Turco-Otomano, Império de Alexandre o Grande, Império Babilônico de Nabucodonosor. Quantos outros? Czares russos, vikings. E eu pergunto, qual deles ainda existe? Ah, mas hoje tem outros aí. Tem. Sobreviverão quanto tempo? Quantos conquistadores o mundo já viu? Quantos reis? Quantos imperadores? Quantos líderes? E quantos desses estão hoje vivendo sua experiência e, às vezes, sem medir consequência? A eles nós devemos orar. Devemos vibrar que compreendam e que se despertem, porque assim a própria humanidade vai se beneficiar. A grande lição é que a morte chega para ricos e pobres, reis e súditos, poderosos e humildes. Mas parece que ninguém quer aprender. A vida na Terra é passageira, mas o espírito é imortal. Jesus ensinou e viveu isso. Meu reino não é deste mundo, não é da terra. Quando ele ressurge, no domingo de Páscoa, ele prova que a morte não existe. Quando ele diz que João, o Batista, fora Elias, ele mostra não só que não se morre, mas que há reencarnação. Então ele ensinou e viveu tudo isso. O Espiritismo não inventa nada. O Espiritismo vem recuperar essa lição. Quando Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos pergunta: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? E Jesus: que voltes ao teu nascedor, no corpo da tua mãe. Porque o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Jesus quis dizer que é preciso reencarnar. E Kardec codifica: vamos reencarnar tantas vezes quantas necessário até atingirmos a luz. Então, Santo Agostinho diz para nós: dor e sofrimento traz lições preciosas, traz lições que vão nos redimir de males cometidos. São lições que vão gerar oportunidades de crescimentos moral e espiritual.
dor e sofrimento é para aprender alguma lição. E todo aprendizado com Jesus conduz ao caminho do Pai. Porque ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele está dando uma lição, um ensinamento, é porque aquela lição, aquele ensinamento vai nos levar até o nosso Criador. Ainda assim, muitos levam a vida aqui na Terra como se ela fosse eterna. Ela não é eterna na Terra, é transitória. Já tivemos outras vidas, teremos outras, conforme a necessidade de cada um. Então é preciso buscar consolo para os males que nos afligem. O Espiritismo vem cumprindo uma promessa de Jesus que disse: eu rogarei ao Pai que vos envie um consolador. Porque o Espiritismo vem consolar, vem esclarecer lições que Jesus deixou. E ele disse: o Consolador que irá resgatar o que eu vos falo, porque esquecerão, e esclarecerá pontos que não podem compreender. Esse é o papel do Espiritismo. E o CELF, uma casa espírita, afiliada à Federação Espírita do Estado de São Paulo, se propõe a fazer isso, a ensinar as pessoas a buscarem o consolo. Em meio a tanta dor e tanto sofrimento, há lições que o Self vai ajudar a cada um de nós a compreender. Por quê? Porque o Self, dentro do Espiritismo, dentro do cristianismo, entende que Deus, que é puro amor e nos fez por amor, para amarmos, Deus nos quer no seu ambiente. Qual é o ambiente de Deus? Amor. Então, humildemente, o céu quer te ajudar a entender esse ambiente. Como fazer esse ambiente? Como ter paz? Como alcançar a harmonia? Como conviver melhor no lar, no local de trabalho, entre amigos? Como ter uma vida mais organizada? Porque uma das lições espíritas diz: para chegar até Deus é preciso estar pronto. O que é estar pronto? É estar em sintonia com Deus. Sintonia é uma lei, a ciência prova isso. Então, se eu estou na sintonia do amor, eu chego até Deus. Mas se eu estou na sintonia da confusão, passar os outros para trás, trair, eu não estou em sintonia com Deus. Então, como eu posso chegar até Ele se eu não estou em sintonia com Ele? É isso que o Self quer te ajudar a entender, a compreender. Nossas reencarnações são planejadas, são estudadas. E muitas coisas nós pedimos para passar aqui, sabiam? Então, reclamar de algo que talvez nós mesmos pedimos para passar, para aprender. Venha até o Self. Venha conhecer um pouco mais dessa doutrina libertadora que vai ajudar a melhorar seus pensamentos, vai aliviar o seu coração. Então, às vezes, as pessoas pedem para nascer de novo, para reencarnar, e pedem para passar por provas, e chegam aqui, essas provas ficam tão difíceis.
Pergunte a quem quer largar um vício. Veja como é fácil. É difícil, qualquer que seja o vício. E eu falo de vícios da gula, do sexo, do poder, para sair desses vícios que todo mundo imagina. É difícil a pessoa viver sem o vício que adquiriu. Mas o self tem método, tem ensino fundamentado na Federação Espírita do Estado de São Paulo para ajudar a ensinar que o remédio para se enfrentar essas dificuldades na atual encarnação, o método e infalível método é a fé. É reconhecer que somos limitados e por isso podemos e devemos apelar a Deus, rogar ao Senhor, clamar a Ele que nos oriente, nos dê força, nos mostre o caminho. É isso que o self pode te ajudar a entender, a descobrir caminhos pautados na luz, na paz, na serenidade. Então, diante do sofrimento, qualquer que seja, busque a Deus, busque a Jesus. Se ainda assim encontrar dificuldade, venha até o self. Converse no self. Busque uma orientação no self. O self não é a casa que faz milagres, mas que ajuda você a encontrar o seu caminho. Esse é o propósito. Por quê? Porque nós que colaboramos no self, compreendemos que a fé mostra sempre para nós radiosos feixes de luzes no horizonte que nos ajudam a encontrar o melhor caminho, a melhor decisão nas nossas vidas. A fé é como um remédio. Nós tomamos remédio para os males do corpo físico. A fé é um remédio que a alma precisa. Vem aprender a desenvolver a fé. O self está com as portas abertas. Fiquemos todos em paz e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. E com essas reflexões de hoje, nós vamos partindo para o encerramento, confiantes no amparo de Jesus, confiantes nessa espiritualidade amiga que nos conduz no caminho do bem, que possamos ter a lucidez para tomarmos as decisões mais acertadas, a vencermos o orgulho e o egoísmo que nos puxam ainda para tantos enganos. E nós, como filhos de Deus, que trazemos a essência do bem no nosso íntimo, vamos deixando extravasar o nosso amor, os melhores sentimentos, e nessa noite oferecemos a Jesus através das vibrações. Vibrar é doarmos amor, é direcionarmos toda a nossa vontade de desejar o bem em benefício de alguém. É assim que nós vamos desejando que o nosso planeta seja envolto por vibrações de amor, de paz e de respeito. Que todos os lares possam ter harmonia, vibrando saúde para todos os doentes, que onde quer que se encontrem, recebam um lenitivo para suas dores, que eles também sejam envoltos em vibrações de bom ânimo, de coragem, de força e de fé.
vibrando por todos os doentes, não só do corpo físico, mas também os doentes da alma. E vibrando também muita alegria e esperança, aqueles corações desesperados, que não conseguem mais enxergar a solução e acham que tirar a própria vida resolverá tudo. Que eles possam, Senhor, encontrar mãos amigas que os auxiliem a tirá-los dessa faixa de pensamento. Vamos vibrando a paz a todos os países, em especial esses que se encontram em guerras, que seus dirigentes tenham a lucidez de mudarem de atitudes, de que a humanidade possa ter ações humanitárias em benefício desses povos que sofrem tanto a violência da guerra. Vibremos para que os trabalhadores do bem perseverem, vibrar pelo auxílio de todos aqueles que passam por necessidades materiais, que encontrem o alimento, que portas se abram para que haja emprego. Vibrar, Senhor, pela evangelização dos corações humanos. Que os seus ensinamentos possam, Senhor, chegar a toda a humanidade e nos transformar em pessoas melhores. Vibrando muita força, muita luz e fé para cada um de nós, para os nossos lares, por todos aqueles que nós conhecemos e que necessitam de uma oração. Que Jesus esteja conosco durante toda a semana e que sejamos assim, sempre firmes, na certeza do amparo de Jesus em nossa vida. E em nome de Deus, dos benfeitores amigos que estão aqui conosco desde o início, nos envolvendo nessas vibrações salutares, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus.